Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informações seguras sobre saúde à sociedade. Nesse episódio, falaremos de um tema muito especial: saúde, espiritualidade e paliativismo. Para podermos conversar sobre esse tema, temos como convidado Bruno Oliveira. Bruno, numa larga experiência, tem dentro da sua formação o título de doutor em filosofia pela UERJ, mestre em ciências da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é o capelão titular do Hospital INCA 4. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Guilherme, todos os nossos telespectadores, quero agradecer o convite. Estou muito honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que a honra é toda nossa e de quem nos acompanha. E Bruno, assim, é um tema que eu acho extremamente rico, a sociedade, a saúde, a todo mundo que trabalha nessa área, mas todos nós, né, que somos humanos e vivenciamos essa realidade. Eu queria justamente propor nesse nosso início de conversa no podcast essa questão. Recentemente, eu tenho conversado com convidados, a gente aborda muito a questão do avanço tecnológico, da medicina, né, da saúde, dos cuidados em saúde, o que é um ponto muito bom, né, da modernidade, da gente poder oferecer a pacientes novas contribuições positivas, mas a medicina, a saúde é sempre voltada para o humano, né? Então, o que você pensa desse espaço das humanidades dentro dos cuidados em saúde? É interessante, Guilherme, que o Leonardo Boff, no livro Saber Cuidar, ele diz que toda relação entre humanos nunca é de interação sobre, mas nunca é de intervenção sobre, é sempre de interação. A gente está lidando numa realidade entre seres humanos, né? E por vezes a gente se esquece disso no campo da saúde. É um autor chamado Batistella que diz que antigamente existia uma visão ontológica da doença que se acreditava que ela subsistia no ar. Com o avanço da tecnologia, parou-se de procurar a doença, a enfermidade no ar e passou-se a procurar dentro do corpo. A gente vai para um extremo oposto muito perigoso, onde a saúde passa a ser vista como o oposto lógico da doença. O perigo disso é o seguinte: dentro dessa lógica, para um indivíduo ser considerado saudável, basta que ele não tenha nenhuma doença. Será que o indivíduo saudável é um indivíduo não doente? Ou será que para a gente falar de saúde, outras dimensões precisam vir à tona para essa nossa conversa? E aqui a gente entra exatamente nessa dimensão, porque falar de saúde não é falar apenas de atacar a doença ou acabar com a doença. Falar em saúde é trazer à tona aquilo que constitui a vida do ser humano e aquilo que o faz, na verdade, ser humano. A Organização Mundial de Saúde, lá no preâmbulo da sua Constituição, na Carta de Princípios de 1948, ela traz o conceito de saúde como o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Eu sempre costumo dizer que essa é uma definição tanto quanto utópica, né? Quem de nós pode dizer que vive num estado de mais completo bem-estar em todas essas dimensões? E é criticando esse conceito de saúde do OMS que tem um filósofo alemão chamado Jürgen Moltmann, que diz que a saúde é a capacidade para a superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é a ausência de dor e transtornos, é a força para viver com eles. Então, se a gente fala no campo da saúde, o nosso foco e o nosso alvo não pode ser apenas a doença, porque nós não somos profissionais da doença, a gente é profissional da saúde. Bruno, eu estou assim, maravilhado com a tua resposta, mas a tua resposta me criou um problema, né? Porque a gente tem um tempo definido do podcast, eu quero ficar agora 6 horas com você aqui conversando, porque assim, de uma forma muito legítima, a gente entende, todos nós trabalhando em saúde, da relevância do que você está dizendo, da relevância do que é a gente discutir a saúde nessa questão mais ampla, né? A gente poderia derivar aí para discutir o que é o normal e o patológico, o que é esse conceito de saúde e doença. E aí, você falando disso, em um dado momento você resgatou uma questão da gente buscar dentro da gente. O dentro é tão profundo, né? A gente tem tantas camadas na parte de dentro da gente como na parte de fora. E aí me vem um conceito que é um dos focos centrais do podcast de hoje, né? A gente começou falando de saúde, espiritualidade, paliativismo.
E a importância da espiritualidade, né? Que eu acho que ela tem um conceito que... E essa conversa eu gosto muito de provocar, porque tem a questão da espiritualidade que vai além da religião, né? Eu acho que essa é uma questão que, principalmente para a sociedade, a gente tem que estar conversando. Me fala um pouco disso. O principal autor no mundo, Guilherme, que trabalha o tema espiritualidade e saúde, é um médico chamado Harold Koenig. Ele define a religião como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. A religião é isso. A espiritualidade são as demandas de sentido diante da vida. O que eu quero dizer com isso? Um indivíduo pode vivenciar e acessar a sua espiritualidade através da dimensão religiosa. Isso é legítimo, não tem nada de errado. O que esse indivíduo não pode fazer é falar que, para se falar de espiritualidade, tem que se lançar mão de categorias religiosas. Porque outros indivíduos vão vivenciar essa mesma dimensão espiritual através de categorias não religiosas. Eu amo poema, sabe, Guilherme? E tem uma poetisa chamada Emily Dickinson, que tem um poema que ela diz assim: alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar para o santuário. Alguns guardam o domingo em vestes brancas, mas eu só uso as minhas asas. E ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, o pregador admirável, e o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar ao céu só no final, eu o encontro o tempo todo no meu quintal. Então, olha só, Guilherme. Alguns guardam o domingo indo à igreja e está tudo bem, porque é a experiência do outro. E não só não tem nada de errado, como isso é salutar e a gente precisa incentivar, visto que aquilo faz bem para aquele indivíduo. Mas outros têm um encontro com esse mesmo sagrado no quintal de sua casa, tendo um sabiá como o cantor e um pomar para o santuário. Uma experiência não é excludente da outra. Então, quando a gente fala da saúde e quando a gente pega esse conceito de saúde que a gente introduziu com uma capacidade de realizar a existência humana, é impossível a gente desassociar da espiritualidade, porque a espiritualidade está nas coisas que trazem sentido à nossa vida, sejam elas religiosas ou não. Está nos sagrados da nossa existência, está nas demandas de sentido da vida, né? Então a espiritualidade está completamente relacionada à saúde, porque diz respeito a sentido, né? Saúde. Você só está aumentando a minha admiração, o meu encantamento e aumentando o meu problema, porque eu falei de 6 horas de podcast, agora vão ter que ser 12, né? Eu sou apaixonado por poesia, a gente depois conversa em outra oportunidade sobre os livros que eu escrevo e poesia, e você trouxe um sentimento lindo que conecta todo esse universo, né, com a espiritualidade, né? E eu acho muito interessante porque, né, a poesia expressada da forma que você falou mostra o quanto a nossa vida é uma poesia, né? O quanto, exato, na realidade, o Drummond tinha um poema dele que ele falava muito disso, né, que perguntava para ele se ele gostava de poesia. Ele falava: eu gosto de pessoas, eu gosto de amigos, eu gosto da minha família, eu gosto de um almoço em família, então eu gosto de poesia porque tudo isso é poesia, né? Quer dizer, então, na realidade, eu acho que tem muito a ver com essa questão que você traz. Mas para que a gente não caminhe para as 12 horas de podcast e a gente possa resgatar esse negócio da espiritualidade, de novo, você tocou em pontos muito interessantes, que é essa questão do quanto a espiritualidade, então, é fundamental para esse nosso equilíbrio, né, para essa nossa harmonia. E eu te pergunto, né, claro que essa pergunta é um pouco traiçoeira, no sentido assim de a gente sabe o quanto a gente está falando de coisas subjetivas, mas o quanto que também, pelo ponto de vista objetivo, a espiritualidade pode ajudar a profissionais de saúde, a pacientes, ajudar nesse próprio enfrentamento do processo de adoecimento. O quanto você, nas suas funções, no seu trabalho, entende o quanto assim, a espiritualidade de fato ajuda? Como que você podia mostrar e ilustrar isso para a gente, falar um pouco mais disso? Você já falou tão bem, eu queria só dar um pouco mais de terreno para isso. Academicamente falando, nunca se publicou tanto sobre espiritualidade como nos dias atuais. Então, assim, hoje a gente tem muita base científica para poder dizer do quanto o cuidado espiritual ele contribui para a saúde integral do indivíduo. Só para você ter ideia, você citou no início que eu sou capelão do INCA, da unidade 4 do INCA. Rapidinho a minha história lá. Uma ex-diretora do INCA foi estudar no principal centro de cuidados paliativos do mundo, na Inglaterra, chamado St. Christopher Hospice.
Lá ela conhece o principal nome dos cuidados paliativos modernos, doutora Cecil Saunders, já falecida. Mas ela conhece essa médica e, conversando sobre os cuidados paliativos aqui no Brasil, essa médica vira para a médica brasileira e diz, olha, se você quer fazer um trabalho em saúde integral, é impossível fazer sem levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes. A pergunta óbvia que essa médica faz é, do que você está falando? Porque aqui no Brasil a gente não aprende sobre isso, né? Na formação do profissional de saúde, ele não aprende a identificar o que são as demandas espirituais dos pacientes. E ainda completou dizendo, aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil, não acho que é disso que você está falando, porque o que é? É um trabalho de religiosos que entram no hospital para poder levar a sua fé. Que é importante a sua medida quando o paciente reverbera aquela fé da pessoa. Mas é disso que está falando, Saunders? Saunders, não é disso. E apresentou para ela o capelão do St. Christopher Hospice. Ela passa uma semana com esse capelão e quando volta para o Brasil, ela me procura convidando, isso tem 20 anos atrás, para implantar o trabalho de capelania na unidade 4 do INCA. Isso tudo só para dizer, eu estou falando de história pessoal e agora indo para, de fato, as pesquisas, né? Se atentar para a dimensão espiritual é contribuir para a gente ter uma noção da saúde integral. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente não pode achar que se resume à dimensão da fé ou uma exclusividade para aquele paciente que tem uma religião ou para o paciente que vive um quadro de final de vida. A espiritualidade é aquilo que nos move durante a existência, porque a espiritualidade tem a ver com as coisas ao longo da nossa vida para as quais a gente atribui valor, a gente atribui sentido. Por isso, assim, cientificamente falando, né, a gente pode dizer que pacientes que encontram nessa dimensão que a gente chama na academia de dimensão noética, que é a dimensão relacionada a essa dimensão do sentido da vida, pacientes que encontram na vida razões para as quais se dedicar, se viver, e mesmo em meio ao sofrimento encontram sentido, são pessoas que conseguem atravessar de forma menos turbulenta os eventos, né, da vida e as intempéries da existência, né? Eu me embaso nisso num médico psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que cria a logoterapia, que é a terapia baseada no sentido da vida. Ele foi prisioneiro de 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Quando ele sai, ele escreve diversos livros, mas o que ele diz é, o ser humano, Guilherme, não é um indivíduo que vive em busca de encontrar o prazer ou evitar a dor, mas encontrar sentido, seja no prazer ou na dor. E até mesmo as circunstâncias mais dolorosas da vida são capazes de proporcionar sentidos na nossa vida. Não, genial. Agora, sim, é interessante que você tocou já num ponto que a gente vai, né, continuar a nossa conversa entrando por essa área que a gente falou de terminalidade, paliativismo, mas antes disso eu queria retomar também um ponto que você falou, e assim, a gente está falando justamente dessa medicina mais global, dessa saúde global, dessa questão da atenção integral, dessa questão das conversas entre as ciências e entre os cuidados e entre os saberes, né, para poder oferecer. Eu sou aluno de um mestrado de saúde coletiva que abraça essa questão da união e da interseção entre os saberes, né, que no meu grupo tem alunos da área de saúde, pessoas que são da área de humanas, a gente trabalha essa questão muito da humanidade. E assim, o quanto você acredita e você vê de novo, essa prática, e é claro que pela tua própria formação, que envolve a teologia, a filosofia, pela tua fala a gente já percebe isso, mas o quanto você entende que esse atendimento à saúde e o atendimento ao paciente e a divisão entre as equipes tem que ser dessa forma integral e global? Se a gente for pensar exatamente no que é ser humano, né? A gente não pode descartar essas mesmas dimensões, né? A Cecil Saunders, que eu citei aqui, ela criou o conceito da dor total, que seria uma dor multifatorial, onde a dor do indivíduo ela não está apenas na dimensão física, mas pode abranger a dimensão psicológica, social e também espiritual, né? Então, assim, existem, por exemplo, o conceito do coping, que é o conceito, literalmente, do enfrentamento. Um autor chamado Kennedy Pargament desenvolve o conceito do coping religioso e espiritual. Em outras palavras, são estratégias de cunho religioso e espiritual que nós utilizamos no enfrentamento das nossas crises.
E aí tem uma doutora, uma pesquisadora brasileira chamada doutora Mari Ruth Sperandio, que ela faz uma pesquisa com profissionais de cuidados paliativos. Olha que coisa intrigante que ela aponta na pesquisa dela, Guilherme. 84% dos profissionais de saúde, ao enfrentar problemas pessoais na vida, problemas pessoais, a gente lança mão de recursos espirituais para poder enfrentar esses problemas. Mas apenas 14% abordam as questões espirituais dos pacientes. Então, observe, a gente tanto sabe que a dimensão espiritual faz bem para os nossos enfrentamentos diários que a gente utiliza na nossa própria vida. Mas a gente não é ferramentado para trabalhar isso com os pacientes. E aí a gente tem um gap muito grande, né? Então, assim, quando a gente fala de integralidade, de um cuidado integral, é impossível deixar de lado a dimensão espiritual. Porque o sofrimento espiritual, ele não é invisível, mas ele é invisibilizado em nosso tempo, porque nem reconhecido ele é como tal. Eu lembro um hospital que eu trabalhei há algum tempo atrás e primeiro dia meu de trabalho, um profissional veio com uma lista, o nome de pacientes para eu não atender. Eu falei, opa, comecei bem, né? Aí, só por curiosidade, esse primeiro nome, por que não é para atender? Ela falou, porque ele é pastor, então não precisa. Aí eu me toquei do seguinte, essa responsabilidade não é dessa profissional, ela não foi treinada para isso, para identificar o que é um sofrimento espiritual. E aí eu voltei na direção do hospital e falei, eu tenho uma nova exigência para trabalhar aqui. A espiritualidade precisa fazer parte da educação continuada do hospital. Porque se a gente não treinar os olhos e ouvidos dos profissionais para, no mínimo, identificar o que é um sofrimento espiritual, a gente vai dar murro na ponta de faca. Então, assim, é impossível falar da integralidade do indivíduo sem falar também do atendimento espiritual. Porque, como diz Eric Kessel, um autor, discípulo da Cecil Saunders, o sofrimento que não é identificado ele não pode ser aliviado. Então, nem todo sofrimento que a gente vê num contexto hospitalar, ele está partindo do corpo. Ele pode até refletir no corpo, mas a origem pode ser de outro lugar. E se a gente não identificar esse sofrimento, a gente não vai conseguir aliviar. Vou aqui render milhares de elogios, mas elogios a importância, a gente poder estar discutindo com tanta relevância, tanta pertinência, esse tema que é tão importante a todos, né? E aí eu queria justamente puxar esse fio para aquilo que a gente já tangenciou em alguns momentos, que é o paliativismo, né? Exatamente o que seria o paliativismo para as pessoas que nos ouvem e qual a importância de discutir isso, até porque a impressão que eu e muitas pessoas têm que ainda há um conceito muito de que a gente está falando de paliativismo, digamos, numa pulsão de morte, numa atenção só à terminalidade, sem imaginar que ele tem todo um conceito de qualidade de vida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso e da tua experiência com isso, do que você entende dessa forma, e o que a gente pode levar de informação sobre esse paliativismo que cada vez mais se entende como fundamental nesse atendimento. Aqui no Brasil, Guilherme, a gente ainda tem que ficar batendo na tecla que cuidados paliativos não são exclusivos para pacientes que estão morrendo. Não, cuidados paliativos não se restringe à finitude da vida. Cuidados paliativos são oferecidos a pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida, doenças que ameacem a continuidade da vida. Então, geralmente, quando fala de cuidados paliativos, se associa ou para pacientes em final de vida ou pacientes com câncer, né? Não necessariamente, inclusive, se a gente for olhar estatisticamente, a maioria dos pacientes em cuidados paliativos no Brasil são doenças cardiológicas, né? E não pacientes com câncer. Mas, assim, de fato, o paciente com câncer e o paciente final de vida é essa noção que ganhou mais notoriedade, assim, ganhou mais visibilidade para representar os cuidados paliativos. Mas qualquer pessoa que tem uma doença que ameace a continuidade da vida, o foco no cuidado paliativo vai sendo deixado de lado a doença que o doente tem e sendo focado mais no indivíduo que carrega aquela enfermidade. Ou seja, o foco passa a ser o indivíduo e não a doença. Então, os cuidados paliativos, como o foco é o indivíduo, é indissociável a gente pensar na biografia da pessoa. Pensa o seguinte, eu sou o Bruno, Guilherme. Você falou alguns títulos meus aí. Mas se eu for falar um pouquinho do Bruno, o Bruno é um mineiro que ama cachaça e pão de queijo,
Sou músico, então tenho um estúdiozinho na minha casa e amo tocar um violão, bateria, guitarra, porque a música faz parte da minha vida. Amo a natureza, amo estar entre meus amigos. Meus amigos, as amizades para mim são elementos sagrados. Mas olha o complicador. Quando o Bruno recebe uma pulseirinha no braço e se torna um paciente, parece que tudo isso que é importante para o Bruno, toda a biografia do Bruno é deixada de lado, porque a partir desse momento a única coisa que importa é o remedinho que vai colocar na minha veia. Não, é preciso reconhecer que o Bruno tem recursos de enfrentamento para além da dimensão medicamentosa. Ele tem recursos de enfrentamento que sempre ajudaram ele nos enfrentamentos das adversidades e também podem ajudar e também vão ajudar no momento de adoecimento. Então, os cuidados paliativos, eles colocam no centro a autonomia e a biografia do paciente. Ou seja, o paciente ele é o centro do cuidado. Durante muito tempo, para aprender a cuidar do paciente, a gente foi ler o que os livros dizem, e que bom, porque a gente tem que ler mesmo, né? A gente foi ouvir o que outros profissionais dizem, que bom, vocês estão ouvindo aqui, e a gente tem que ouvir mesmo, mas a gente esqueceu de ouvir o paciente. Então, dar atenção à voz do paciente, trazer a biografia do paciente para esse momento da existência é muito importante. E os cuidados paliativos colocam isso no centro. Acho muito interessante você estar falando, Bruno, assim, porque as coisas se conectam sempre, né? E eu lembrei da tua fala, assim, muito de um trabalho lindo que eu li recentemente. Existe um pesquisador da Unifesp, o professor Yuri Bittar. O Yuri faz um trabalho com fotografia contemplativa, que eu acho muito rico, porque existem várias nuances, várias camadas também nessa discussão dele, mas assim, uma das coisas que eu acho interessante é como ele começou a usar dentro da fotografia contemplativa a construção das pessoas através de coisas que para elas são representativas. Ou seja, você às vezes tira aquela foto, a gente está aqui num podcast, ao final a gente vai tirar uma foto, é aquela foto que a gente está todo posturado em relação a isso, mas o que tem por trás daquela postura, né? Então ele propõe fotos, as pessoas tragam assim, aquela roupinha que ela tem dela de criança, que ela não gosta de fazer, um brinquedinho que ela gosta de trazer, uma foto que é uma foto fundamental que ela tem, um avô que já faleceu, alguma coisa, isso constrói a história. E eu achei muito bonito, porque eu estava lembrando assim de que eu, no momento que eu me tornei pai, eu me lembro quando eu dava palestra, me convidava às minhas palestras médicas, eu botava também esses meus títulos, que a gente, né, constrói ao longo da vida e tal, e eu achava engraçado que eu falava, mas aqui embaixo eu botava no último assim, pai da Giovana, porque eu falava, esse aqui é o mais importante, os outros que até aqui eu construí, fiz assim, mas esse é o mais importante, porque no fundo o que eu estava a apresentar é que tinha uma pessoa ali que tem uma história, né, que é filho de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, que gosta disso, né, dos nossos times, né, todo mundo que me conhece intimamente sabe da minha paixão pelo Flamengo, então é indissociável eu ter essa construção. Então o que eu acho muito bonito é isso, porque você trouxe uma informação. Eu, como médico, sempre vivenciei, sempre debati muito que essa história de que nesse momento que você perde essa sua identidade, vai tomar só o remedinho na veia, às vezes até o nome as pessoas mudam. Fala, aquele paciente do 106 da pneumonia, né? Quer dizer, não é mais o Bruno, você virou uma pneumonia, você não virou mais o Bruno, né? Quer dizer, quando o Bruno é infinitamente maior, é aquela pneumonia que felizmente você vai daqui a pouco estar melhorando e tal, ou mesmo quando está falando de doença crônica, você tem toda uma história. Então, tudo isso você falou de uma riqueza muito grande. E o que eu queria te pedir era justamente que a gente está pensando nessa questão da saúde e do adoecimento, né? Dessa questão da espiritualidade, do paliativismo. O que você acha, então, assim, porque infelizmente, né, e te digo isso com uma dor no coração, a gente está caminhando para a gente finalizar o nosso podcast, né? O que você acha, assim, que tem tão importante que a gente fale às pessoas sobre tudo isso, sobre esse conceito da espiritualidade, aquela coisa que a gente sabe que não cabe, né, no slide do final da aula, mas o que você fala assim, aquela coisa assim, isso aqui é tão importante que a gente deixe de discutir, de propor, de promova novas discussões unindo esses temas. Sabe que no ano passado, Guilherme, eu percorri alguns locais dando palestra de Setembro Amarelo, e eu me percebi repetindo uma mesma questão em todos os locais. Eu sempre dizia, a música é importante para mim, mas eu não pego no meu violão tem 1 ano. A natureza é importante para mim, mas eu moro perto da praia e não vou ver o mar tem anos. As amizades são sagradas para mim, mas eu estou sempre adiando aquele chopp ou café para o dia seguinte. Esse ano, eu estou tentando fazer algo diferente na minha vida. Recorrer a essas questões não quando eu estou exausto, mas inseri-las na minha rotina. Então, colocar na minha rotina períodos para eu poder ir para a praia, para eu poder tocar violão todos os dias, porque me faz bem, e não como uma fuga na hora da dificuldade.
Isso para dizer, e também para aproveitar e dizer para todo mundo que nos assiste, que os sagrados da nossa existência precisam regar a nossa vida para que a gente encontre sentido. Porque o sentido da vida está exatamente naquilo que a gente faz e nos quais nós atribuímos valor. Eu lembro uma paciente, num hospital que eu atuo em Niterói, a filha dela pediu para eu atendê-la, e a queixa da filha era a seguinte, Guilherme: a minha mãe está perdendo a sua espiritualidade. Eu perguntar, mas por que ela está perdendo a sua espiritualidade? Não, porque ela era muito católica, frequentava a igreja, e desde que internou aqui eu coloco no canal da missa para ela assistir, mas de um tempo para cá eu tenho colocado no canal da missa, ela pede para tirar. Ela perdeu o interesse na religião, e a explicação da filha é: a minha mãe está perdendo a sua espiritualidade. Fui conhecer aquela paciente, 10 meses internada, tratando de sequelas pós-Covid. Desses 10 meses, 2 numa terapia intensiva, agora finalmente na unidade de transição, transicionando para ir para casa. Lá pelas tantas, no meio do atendimento, eu perguntei para ela assim: dona fulana, quando a senhora está no seu dia a dia, fazendo as coisinhas que de fato são sagradas para a senhora, quais são esses momentos que são sagrados na rotina da senhora? Ela me deu um sorriso e começou a me contar uma história. Diz que mora em São Gonçalo, no mesmo quintal com os filhos e filhas, cada um tem sua casinha, mas o quintal é em comum. Quando dá a hora da novela, as noras e filhas vão todas assistir novela e os netos vêm para casa dela para usar a TV para jogar videogame. Nessa hora, ela disse: eu sempre vou para a cozinha para fazer pipoca e brigadeiro. E ele sempre fala a mesma coisa: vovó, o brigadeiro da senhora é o melhor do mundo. E ela virou para mim e disse: Guilherme, esse momento para mim é sagrado. Essa mulher não perde a espiritualidade. Essa mulher, nesse momento de existência, ela está realocando a dimensão do sagrado, que num determinado momento estava numa pertença religiosa, que vai voltar, mas agora, depois de 10 meses longe de casa, estava na pipoca e o brigadeiro, que essa altura não são mais a pipoca e o brigadeiro, são a transubstancialização daquilo que lhe é sagrado, que é a presença dos netos. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né, e para cada um de nós: pensar na saúde e nos sagrados dessa paciente, sem levar em consideração o que os netos proporcionam na sua vida, é não entender o que é saúde. Tratar a saúde dessa paciente apenas administrando a medicação correta, e que tem que administrar isso daqui, a gente está falando contra isso, mas esquecendo de regar a vida com aquilo que lhe é sagrado, é não entender que a saúde não é ausência de doença. Saúde é a capacidade de realizar a existência humana. E para a gente realizar essa existência, a gente tem que regar a vida com aquilo que é sagrado para a gente. Bruno, assim, não vou falar nem com a minha voz, vou usar a voz, mas é falando com o coração. Meu muito obrigado em nome da instituição. Assim, a gente não foi brindado ou presenteado com podcast, a gente foi presenteado com uma bênção de vida. Então, eu queria te agradecer assim, enormemente, deixar as pessoas que nos ouvem com muita inveja, porque para eles o podcast vai terminar, mas eu vou continuar com você aqui. Então, tenho certeza que vai ter a oportunidade de conversar muitas coisas e em muitas outras oportunidades. Você será um eterno convidado nosso. E você já falou tanto de coisas tão lindas, eu acho que está mais do que dito, mas eu tenho a obrigação de te agora permitir as considerações finais, se quiser finalizar, e de todo o coração agradecer a você por toda a beleza do que você disse, né? Dostoiévski tinha uma frase que eu repito, porque eu acho linda, tal, que ele dizia que a beleza vai salvar o mundo, né? E não é a beleza, essa beleza física que às vezes o nosso mundo contemporâneo se acostumou a ver, mas é a beleza dos sentimentos, a beleza da vida, a beleza de viver, né? Então, muito obrigado e o espaço é seu aí para você. Quero agradecer mais uma vez ao Guilherme, ao Pronto Baby, agradecer por essa oportunidade, dizer para todo mundo que nos assiste que se você enfrenta alguma enfermidade, alguma doença, você não é a doença que você carrega, o sofrimento não pode dar o tom da sua identidade, você é antes de qualquer coisa, e você é uma potência muito grande, né? Então a gente não pode ser resumido à enfermidade que a gente carrega. Ela é uma dimensão da vida, é uma dimensão que a gente está enfrentando em um momento da vida, mas a gente tem uma potência dentro da gente que é muito mais forte, muito mais poderosa, e a doença, por vezes, não se torna nem um impeditivo para a gente continuar a viver. Então,
quero encorajar a todos e agradecer o convite. Muito obrigado. Com essas lindas palavras de Bruno Oliveira, chegamos ao final de mais um podcast do Grupo Pronto Baby, Bebecast, que leva informações seguras sobre saúde à sociedade. Esse lindo episódio, tivemos a oportunidade de ouvirmos não um podcast, mas uma bênção de vida, tratando de saúde, espiritualidade, paliativa. Nos acompanhe nas redes.